Oi, gente! Bem-vindos a Rafa por aí, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar sobre pílula e por que eu parei de tomar. Então, uma vez eu tava conversando com vocês nos stories, eu falei sobre isso e gerou muita gente me respondeu, muita gente compartilhou as coisas que já tinham passado, experiências e um monte de coisa. E aí, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Quem ainda não me segue aqui no YouTube, por favor, se inscreve aqui embaixo, é só clicar nesse botãozinho vermelho, compartilha o vídeo, curte já pra você não se esquecer e vamos lá! Então, gente, como eu falei antes pra vocês, eu fiz uns stories lá no Instagram. Se você ainda não me segue, o meu usuário é esse aqui, ó, Fafinha. E a gente bateu um papo lá, eu falei o porquê que eu não tomava mais pílula e muita gente compartilhou experiências comigo. E aí, a maioria tava apoiando e também falando que já tinha usado, que tinha parado e tal. E só que aí, duas amigas minhas vieram falar comigo sobre as vantagens da pílula, que, enfim, claro, né, como todo medicamento tem as vantagens e as desvantagens, indicações e contraindicações, né? E aí eu achei interessante fazer esse vídeo, porque assim a gente tem um panorama um pouquinho mais geral, né, do que o que a gente talvez esteja acostumada ou não a ouvir sobre a pílula. E não sou especialista, não sou médica, não sou nada, estou simplesmente compartilhando o porquê que eu parei de tomar a pílula e o debate que eu tive com essas amigas que tomam a pílula, tá bom? E enfim, antes de tudo, consultem um médico antes de tomar, ou enfim, não pegue, tipo, eu vou tomar a mesma pílula que a minha amiga tá tomando, porque cada um tem um problema, cada um tem um motivo e cada um tem um corpo, cada corpo funciona de um jeito, então o da sua amiga pode ser completamente diferente do seu, então consulte o médico antes de começar a tomar a pílula, tá? Então vamos lá, gente. Eu, começando com a minha experiência, eu parei de tomar pílula desde que eu tô aqui na Itália, ou seja, tem 3 anos. Por que que eu parei de tomar a pílula? Antes de vir pra cá, pra Itália, eu tinha, enfim, isso aí não é nem porque eu era de outra marca, porque tem o hormônio, a mesma quantidade de hormônio da pílula que eu tomava no Brasil, tinha o daqui da Itália também. Então, além de nome, você vê a quantidade de hormônio e vai ser aquela pílula. Obviamente eu fui na médica aqui antes de pra ter certeza, até porque você precisa de receita pra comprar um anticoncepcional aqui. Aí eu não me lembro, acho que tinha que ter ou não precisava, sei lá. E aí o que acontece? Eu, antes de vir pra cá, eu vi umas coisas na internet sobre uma hashtag que tava circulando de mulheres que tinham compartilhado as experiências que tiveram e as desvantagens da pílula e a causa de doenças por causa da pílula, ou seja, a maioria delas se lamentava da trombose. E o que é isso? É quando o seu sangue coagula, né? Tem outras doenças que podem dar, pode ser até causa de infarto, pode dar embolia pulmonar, tem algumas outras doenças daí que podem desencadear por causa do uso da pílula. E aí eu comecei a ler sobre isso, porque eu usava na época, e eu confesso que eu fiquei um pouquinho desesperada, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu vi, assim, questão de contraindicação, né? Mas, assim, a questão da doença grave, assim, eu nunca tinha ouvido. Então eu fiquei um pouquinho desesperada e fui me informar, fui ler um pouco e aí eu vi que realmente pode dar. Até agora, pra fazer esse vídeo, eu fui ler um pouquinho e estavam falando mesmo que dependendo da pílula, dependendo da quantidade de hormônio, a probabilidade de você ter trombose pode ser 10 vezes maior do que uma pessoa que não toma a pílula. Então, assim, é real. E eu falei, nossa, muita coisa, né, muita doença. E aí o que me deixou com medo também, através dessa hashtag, e aí eu comecei a ler várias coisas, foi que às vezes você não conseguia identificar a doença logo de cara, entendeu? Às vezes era o uso contínuo da pílula que ia agravando aquele problema e quando você descobria já estava num estágio avançado.
e tem casos realmente graves de pessoas que tomaram a pílula e tiveram problemas graves, problemas sérios. Então, assim, eu fiquei muito assustada e aí eu continuei tomando por alguns meses, mas depois quando eu cheguei aqui eu fui na médica e decidi parar. Muita gente falou, né, que também parou, muita gente compartilhou lá nos stories comigo quando eu falei, compartilhou casos falando, ai, minha vizinha teve isso, ai, eu tive aquilo, ai, a trombose, ai, tem gente que pode até afetar a parte da visão também, enfim, pode dar várias coisas, e isso, como que você vai prevenir? Tem que ir ao médico, gente, vocês têm que ir ao médico para ver qual vai ser a pílula e qual a quantidade de hormônio vai ser a mais indicada para vocês. E enfim, basicamente foi por isso que eu parei de tomar. As desvantagens da pílula, aquelas mais superficiais, são, enfim, aumento de peso, por causa da retenção de líquido que dá. E eu lembro, gente, quando assim que eu comecei a tomar, tipo, eu lembro que eu tava muito inchado, meu peso tava assim, desse tamanho, igual de uma vaca leiteira. E depois deu uma diminuída, mas eu fiquei bastante inchada, tanto que depois, quando eu parei de tomar, eu tipo assim, bem rápido eu vi a diferença, até no meu rosto mesmo, que eu era muito inchaço, assim, muita retenção de líquido. A questão de dar celulite, aumento de peso, tudo pela retenção de líquido. E aí, essas minhas amigas falaram sobre os benefícios e tal, que era melhor eu ver um pouco mais em vez de compartilhar, antes de compartilhar certas coisas. Só que assim, como eu repito, eu não tava fazendo, tipo, propaganda pró e contra da pílula. Eu tava simplesmente compartilhando a minha posição, o porquê que eu deixei de tomar a pílula. E isso tudo surgiu porque eu falei que eu tava com dor de cabeça e aí uma seguidora aconselhou, a pílula melhora, enfim. Não, cólica. Eu tava com cólica e falaram que a pílula melhora. Benefícios da pílula. E aí, voltando, e aí eu compartilhei que eu não tomava mais a pílula e, enfim, gerou tudo isso. Benefícios da pílula. Normalmente as pessoas que tomam... benefícios não. O porquê que as pessoas tomam a pílula, né? Pra não engravidar, né, como método contraceptivo. Melhora da pele, porque melhora a pele, melhora a acne, melhora quem tem hormônio, enfim, muito alto, às vezes pode ter muito pelo facial e a pílula melhora também. Por quê? Porque ela regula os hormônios, então a TPM melhora, cólica... E enfim, as pessoas tomam basicamente, né, a maioria por esse motivo. Só que tem outras pessoas que tomam também para regular os hormônios por causa de outras doenças, por exemplo, a endometriose. Não é que ela vai melhorar, tipo assim, que ela vai curar a endometriose, mas ela vai reduzir, tipo assim, significativamente o progresso da doença, o avanço da doença. Outra coisa importante, não é normal, a gente escuta, né? Às vezes, acho que agora tá mudando isso, graças a Deus, por causa da informação e tudo, mas não é normal a gente sentir muita cólica e ter muita perda de sangue. Pode ser um alerta para endometriose. Então, gente, se você tem muita cólica, se você tem muita perda, vá no médico, procura, faz exame, porque pode ser endometriose e é uma coisa grave. Uma coisa séria que precisa ser cuidada. Então, muitas pessoas usam para controlar também a endometriose, para diminuir, enfim, que é uma coisa que dá muita dor. E, enfim, essa menina, ela usa, né, pra controlar a endometriose. E elas falaram, né, os benefícios e um pouco, assim, falando no geral, né, da pílula, o que pode fazer. Tem várias relações. Eu queria falar um pouco, eu não queria que esse vídeo ficasse grande, mas já vai ficar porque já tem quase 10 minutos. Mas enfim, tem a relação de pílula e hormônios que eu falei, pílula e acne, pílula e doenças que eu falei, tudo isso, desvantagens e as vantagens, o porquê que eu parei de tomar pílula. Só que tem também a relação da pílula com a igreja e a pílula com o feminismo. Formas e também o uso como método, né, contraceptivo. Vamos lá. Relação com o feminismo. Aí elas falaram que, né, não é também pra gente ficar colocando a pílula como se fosse um demônio, uma coisa horrível,
porque foi uma maneira das mulheres conseguirem controlar, né, a gravidez e conseguir um pouco se equiparar ao homem na questão de trabalho, porque assim a mulher consegue escolher quando vai engravidar, né? E até então não era possível, ou sim com a camisinha, mas enfim, a gente sabe que muita gente não usa, muito homem não aceita. Imagina antigamente, né? Aquela coisa que quando era casado não usava, enfim. Então, foi uma maneira da mulher controlar um pouco e escolher quando ela ia ficar grávida. E aí, isso também teve uma revolução sexual também na vida da mulher, porque antes, né, a gente sabe que tem umas religiões, tem umas culturas que pregam que o sexo tem que ser só no casamento e o sexo tem que ser uma forma de reprodução. Tem religiões que até condenam, né, o sexo se não for para reproduzir. Então, assim, a pessoa não pode usar método contraceptivo, só que isso valia só pro homem, né, só pra mulher, porque pro homem fazia sexo fora do casamento, não tinha aquela responsabilidade de engravidar, o máximo que ele ia fazer era jogar o esperma dele, né, reproduzir em outras mulheres, enfim, era isso. E aí a gente que acaba, né, ficando naquela, ai meu Deus, e aí como é que eu vou fazer sexo fora do casamento? Claro que, né, a gente, a questão, as pessoas que também não eram casadas, claro que acontecia, mas corria o risco de ficar grávida. E aí foi uma revolução sexual para as mulheres, foi uma questão de conseguir equiparar um pouco a mulher com o trabalho e tal, e dar essa independência, né, para a mulher também, de escolher quando que ela vai engravidar e tudo. Outra coisa, pílula e a igreja, e religiões em geral. Tem religiões que condenam o sexo fora do casamento, tem religiões que condenam o uso da pílula porque você tem que reproduzir. Acho até um pouco assim essa coisa de reproduzir, porque parece que a gente é meio animal, mas enfim. E aí, o que acontecia? A minha experiência com a pílula, a minha relação sempre foi muito tranquila, no sentido de que quando eu conversei com essas minhas amigas, elas falaram que sempre tiveram uma visão super negativa desde a infância delas de pílula, porque a família delas era da igreja, elas cresceram com a avó e tal, e aí elas falavam essa questão de não usar pílula, que a mulher tem que casar, que a mulher tem que fazer sexo só depois do casamento, que a mulher tem que fazer sexo para reproduzir, e enfim, engravidar, né, reproduzir, enfim. E aí elas sempre tinham essa coisa de achar como se fosse meio um tabu, sabe? Não era uma coisa assim explicada. E pra mim foi diferente. Pra mim, eu sempre... A minha mãe, minha família também. Minha mãe, né? No caso que eu sempre conversei de tudo com ela. E ela sempre conversou com a gente também de tudo. Então, assim, ela sempre me explicou, sempre falou de uma forma aberta. Eu, quando eu tive minha relação sexual, fui falar com ela. E fui ao médico, me informei, a médica, né, me explicou, me falou qual era a melhor pílula, e enfim, a gente chegou no acordo de qual pílula eu ia usar, e assim, sem drama. E pra elas não, elas falaram que tiveram experiências assim, horríveis, que tinham medo de ir no médico pra falar, porque tinham vergonha. Tinha uma amiga dela que tomava por causa de acne, mas tinha vergonha de falar pra família, porque a família também era católica, e aí condenava o uso daquilo, ou então ia pensar que ela já estava tendo relação sexual. E aí ela simplesmente tomava uma pílula que era a mesma de uma outra amiga. Ou seja, ela não foi em médico, não foi em nada. E a menina era, como é que chama? Menor de idade. E assim, ela não conseguia uma coisa séria, um conselho médico, e não podia consultar a família, porque a família achava que ela estava tendo relação sexual. Então, assim, eu tive muita sorte, né, em tudo na minha vida, com questão de poder conversar de tudo com a minha família. Então, outra coisa que eu queria falar, se alguém daqui que tá me assistindo, que é mãe, que é de religião, que tem esse pensamento, uma coisa que eu quero falar pra vocês: proibir ou ficar falando coisas que não tá certo, que é do demônio, que a mulher foi feita pra engravidar, não vão ajudar em nada, porque assim, a pessoa não vai se informar. Hoje em dia tudo bem, tem internet, mas antigamente não era tão fácil assim, nem todo mundo tinha.
mas a pessoa não vai se informar. A pessoa pode estar precisando daquilo para controle de hormônios, para controle de doenças, então a melhor coisa é você falar abertamente, entendeu? Se você não concorda, aí já é um problema seu, mas a pessoa tem que saber os benefícios e os não benefícios daquela coisa e leva ela ao médico, porque às vezes a pessoa tá precisando, com uma coisa ela pode resolver, ou com uma outra saída sem ser a pílula ela pode resolver aquele problema que ela tá tendo, sabe? E se não for com você que ela vai conversar, ela vai aprender na rua, da melhor maneira ou da pior maneira, entendeu? A pior maneira pode ser pegar uma doença, pode ser engravidar, pode ser tomar uma pílula que vai desencadear outras doenças nela porque ela tem contraindicações que não poderia usar a pílula. Então a melhor coisa é você conversar abertamente com a sua filha e levá-la no médico se você não estiver preparada. Enfim, se você estiver ou não preparada, é levá-la no médico. Mas se não tá se sentindo à vontade, leva ela no médico, porque deixa ela à vontade, entendeu? Não fica entrando. Se você tá vendo que ela quer ter a privacidade dela, se ela quer perguntar as coisas, deixa ela aí falar com o médico. Porque você ficar sendo opressora, super protetora, não vai adiantar nada. Quem tiver que transar, vai transar. E quem tiver precisando de uma ajuda, que não for o caso de ter relação sexual, vai estar perdendo uma oportunidade de melhorar alguma coisa, ou enfim, vai estar tomando de um jeito errado que pode desencadear doenças. Então a melhor coisa, a melhor forma é falar. E aí, o que acontece? Elas sempre tiveram essa experiência muito negativa. Eu, pelo contrário, tive uma experiência positiva. E aí, o que acontece? Não fui apresentada muito às partes negativas da pílula. Então, por isso que quando eu vi essa questão da hashtag e tal, porque a gente sempre sabe que tem contraindicação, mas você pensa naquelas superficiais, aumento de peso, celulite, essas coisas assim. Aquelas mais profundas de trombose, de embolia pulmonar, de possibilidade de infarto e tal, o médico não me falou, entendeu? E aí elas me falaram que uma delas toma para controlar a endometriose, tem outra que toma para controlar hormônios, e enfim, tem essa questão do feminismo e a questão da igreja. Então, assim, se você que tá me assistindo tá tomando, tipo, eu não tô fazendo esse vídeo com o intuito de desesperar ninguém, e também não tô fazendo propaganda e nem não propaganda. Eu tô simplesmente compartilhando a minha história e falando do dia, como é que foi, os stories, as coisas que vocês me contaram, e essas minhas amigas também que falaram o porquê de tomar a pílula. Então, assim, o conselho que eu digo pra fechar esse vídeo é: se você for tomar a pílula, se informe, vá ao médico, veja qual é a pílula melhor pra você. Pergunte tudo que você tem dúvida, fale as doenças que você tem, porque tem uma série de doenças que quem tem é contraindicado tomar a pílula. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui. Muita gente me perguntou, mas Rafa, qual é a forma, então como que você faz para não engravidar? Gente, a boa e velha, muito velha, porque eu tava lendo aqui e falaram que a camisinha é usada desde 1564, tipo assim, tem relatos. Então, o que eu uso pra me prevenir é a camisinha, pra não engravidar. E assim, lembrando que aí teve muita gente que falou que não gosta, que acha chato, que o marido não quer. Gente, é o que eu uso, eu não vejo nada dessa toda diferença assim, mas cada um é cada um. E lembrando que a única, tipo assim, se você for usar DIU, se você for usar tabelinha, se você for usar qualquer outro método contraceptivo, não como é que chama? Não vai deixar você imune contra as doenças sexualmente transmissíveis. A camisinha, sim, é quase que tem uma alta probabilidade de prevenção. E com a gravidez também, ela é 98% segura. Então, assim, nenhum remédio, nenhum método contraceptivo vai ser perfeito. O DIU também não é. Você tem possibilidade, claro que a mais baixa é 0,7, dependendo do material, a possibilidade de engravidar com o DIU, e a camisinha é 2%, 1 a 2%. Só que falam também, eles incluem nessa pesquisa, o uso também, às vezes a pessoa não usa direito, mas enfim, pode romper, pode rasgar, pode a pessoa ter armazenado de um modo diferente. Então, assim, o que eu uso é isso. E lembrando pra vocês, sem tabu, sem nada, quer transar? Vai transar, mas gente, não fica... Você não conhece a pessoa, e até quem você conhece, gente,
a doença tá aí, entendeu? Vai transar de primeira, rostinho, carinha bonita, ai, tá cheirosinho, isso aí não quer dizer nada. Às vezes a pessoa tá toda bonitinha, toda cheirosinha, mas tá cheia de doença. E quem vê cara não vê doença, entendeu? Então, assim, usem camisinha. Ai, eu não quero, ai, eu não tenho. Minha filha, vai embora. Ou então leva com você a camisinha. Se não, vai embora. Porque, gente, às vezes uma noite pode acabar com o resto da sua vida. E assim, é isso, meu conselho é esse. Usem camisinha. Se vocês não querem usar esse método, esse é o que eu uso pra não engravidar e também, né, prevenir doenças e tudo. Se quem não quiser usar camisinha, ver algum outro método contraceptivo, vá ao médico, estude, veja qual é o melhor pra vocês. E é isso, leiam, se informem, leiam a bula e vejam o que é o melhor, qual é o melhor tratamento pra vocês. Se vocês não querem usar a pílula, vejam qual é a alternativa. Tem a camisinha aí, né, nossa boa e velha amiga. E é isso, gente. Espero que tenha sido um pouco de ajuda esse vídeo. E deixem aqui nos comentários quais são as experiências de vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!